Fala pessoal, passando aí para mostrar o primeiro vídeo aqui da engenharia voltado ao processo de soldagem desse CI aqui da borboleta, do módulo ME 7.5.30 da linha Volkswagen. O intuito aqui é ser bem rápido e técnico, né, sobre as etapas aí de soldagem para esse componente. Iniciando aqui, a gente vai ter algumas etapas que é necessário respeitar ali nesse processo. O primeiro passo aqui que a gente geralmente vai estar batendo em cima para estar fazendo é justamente a parte da dessoldagem desse CI. Como aqui está nessa imagem, se for observar, ele já possuiu uma sobrecarga aí de corrente, onde entrou, né, e praticamente aí deu essa irregularidade aí na peça. A proposta aqui, literalmente, é a gente ter um soprador térmico aí, onde consiga controlar a temperatura em até no máximo uns 400 graus aí, abaixo, né? O ideal seria em torno de 350 a 400 graus Celsius. E partindo disso, a gente tem a possibilidade aqui de retirada desse componente. Como vocês podem observar, a região onde ele é mais necessário aqui obter calor é justamente nessa parte do aterramento, onde a gente tem essas 3 pernas aqui na lateral e essas 4 pernas aqui na ponta, onde justamente é onde precisa aí de mais calor para estar fazendo essa retirada. E como você pode ver aqui, já nessa etapa foi feito esse processo de retirada, e na sequência aqui a gente já entra para a parte de limpeza das trilhas. Nessa etapa de limpeza, a gente vai ter alguns componentes aí que a gente utiliza para estar fazendo o processo adequado. O primeiro passo aí para a gente estar colocando, a gente inicia com fluxo de solda, justamente para conseguir uma dissipação melhor de calor aí no uso do ferro. A gente inicia para tirar aí qualquer resquício de metal que fica, né, principalmente quando queima muito esse componente. Passando com uma forma bem cautelosa em cima das trilhas, né, para não ter nenhum problema nessa parte. E posteriormente aqui a gente já vai ter esse passo para justamente deixar ela pronta para utilizar, né, na placa. O primeiro passo aqui foi tirando, né, pode observar que foi retirado um resquício de perna que tinha ficado aí do componente. E na parte aqui abaixo também tinha ficado justamente nesse setor, que é bem onde passa essa sobrecarga aí de corrente desse componente da linha 12 volts, né, que está interligado com o capacitor. Na sequência aqui, se for olhando o processo que é feito, a gente vai ter agora essa parte do aterramento. Se vocês forem observar, a metodologia utilizada, ela basicamente a gente aquece o aterramento, utiliza, nesse caso está sendo uma ponteira daquelas de sugadores mesmo, para conseguir remover, né, esse estanho em excesso. E na sequência a gente já tira esse excesso para estar colocando a parte aí da placa pronta para uso. Então a proposta é justamente essa, a gente inicia ali pelo aterramento, tira aquele excesso de estanho, e na sequência a gente faz esse mesmo processo nessa parte superior. Aqui, como vocês podem ver, já ficou praticamente bem limpo, né, com essa metodologia utilizada. Essa é uma das metodologias, né, que é possível, tem com a malha de soldadora também. E aí, basicamente, aqui já está praticamente pronto para uso. Eu vou adiantar um pouquinho, praticamente é o mesmo processo. Aqui também tem que tomar muito cuidado nessa região aqui da entrada dos volts da placa. E na sequência aqui a gente vai ter esse processo agora já de solda. Vamos lá. Aqui para seguir mesmo, de fato, a gente já vai ter agora só a etapa de limpeza, onde a gente vai tirar esse excesso de fluxo ali que ficou nesse processo da retirada do estanho mesmo. E aí na sequência aqui a gente já vai ter o preparo do CI. Então, como que funciona esse preparo do CI? Vocês podem observar aqui na gravação que ele possui um aterramento. Esse aterramento ele já tem que estar literalmente com algum tipo de estanho, né, na base antes de soldar, quando vem ele novo, né? E aí com isso a gente já vai ter o necessário para conseguir interligar ele na placa. Das etapas que a gente vai ter, basicamente aqui vai consistir em algumas iniciais. Essa é a do preparo do componente. A gente passa um pouco de estanho na base de cima e de baixo aí da placa. Você pode observar que é pouca coisa embaixo para não atrapalhar. Na sequência aqui foi feita o preparo para o enquadramento. Então você pode observar que foi soldado um pouco bem na parte do barramento terra aí desse CI, para enquadrar ele e deixar ele na posição correta de soldagem.
Esse caso aqui é um pouquinho mais complexo pelo fato de ter tido uma sobrecarga maior de corrente. Então ele já teve essas irregularidades aí nas pernas, como pode estar dando uma olhada. Na sequência que é feito esse enquadramento de forma em que basicamente a gente solda as pernas no intuito de fixar ela melhor. Então, qual que é mais ou menos a proposta? Aqui ela está levemente levantada, pouca coisa, né, como foi feito aquele barramento de terra embaixo dela. E aí você pode observar que aqui a proposta é justamente a gente conseguir enquadrar o restante, né, tomando muito cuidado com essa região dessas trilhas onde justamente elas ficam mais sensíveis aí de acordo com esse tira e coloca, né? Então realmente tem que ter muito cuidado para não perder elas. Aqui foi feito basicamente foi tirado, né, esse excesso. Aqui na sequência vamos achar aqui o processo já subsequente que a gente tem disso, essa parte aqui que agora é a segunda etapa. Quando a gente já deixou todo o enquadramento da memória, a proposta aqui agora é a gente ter um aquecimento da placa com soprador térmico, visando colocar a memória, derreter aquele estanho que está na base. Então basicamente a proposta aqui foi fazer o enquadramento, e aqui basicamente a ideia é a gente conseguir fixar esse componente. Então a gente vai aquecer com o soprador de uma distância segura. Geralmente aí a gente coloca faixa de máximos de 10 centímetros ali, em torno de 10 centímetros de distância, né, do componente, com a estação de ar caso tenha uma vazão boa, né, para deixar essa distância. E também a ideia é colocar em volta dos 350 graus Celsius, então a gente não passa muito disso, né, entre no máximo 400 ali, para não correr o risco de danificar, né, a placa ou voar algum componente em volta. Nesse processo também, outro ponto importante, a gente não fez o isolamento da placa. Aqui a gente tem a opção também de usar as fitas refletivas, onde a gente vai fixar esses componentes, principalmente esses resistores, alguns capacitores cerâmicos aqui que ficam em volta, e justamente esses capacitores eles já são importantes para não darem problema, né? Então, para quem está iniciando ou tem dificuldade nessa parte, é importante justamente deixar isolado esse setor. Na sequência aqui, como pode estar dando uma olhada, foi feito esse aquecimento, aqui tinha dado uma leve deslocada, voltou para o lugar, né? Deixamos aí fixar bem mesmo a base. Após fixada a base, aqui a gente já inicia para a finalização da solda. Então basicamente foi feito aí o processo de solda corrida mesmo, né? Em todas as pernas do CI. Esse ferro aqui também, outro ponto, a gente está usando uma ponta tipo K, então ela é uma ponta estilo tipo de corte mesmo. Ela tem uma área de contato um pouco maior, então para esse tipo de solda ela consegue ter um trabalho aí mais tranquilo. Aqui nessa etapa, você pode observar que essa trilha de entrada aqui da placa, ela não estava dando um contato muito bom. Então, aqui a gente pegou um fio de cobre aí para justamente esses fios aí de reparo mesmo, né, que vem pronto. E aí a gente já fixou na ilha da placa, diretamente aí no CI. Essas duas pernas, como elas são puxando em um datasheet dessa memória, a gente vai ver que é a entrada 12 volts aí que alimenta ela, a gente sabe que elas estão interligadas na protoboard. Então, tipo, aqui foi feita a ligação aí direta das duas mesmo, para facilitar o uso da solda. E na sequência aqui a gente fez também a fixação dessa última trilha, que aí também é a sequência. Quando a gente puxa o datasheet dessa memória, a gente observa que a entrada 12 volts entra nessas duas pernas e elas passam também nessa ilha aqui, que foi justamente a que foi refeita. Então meio que foi justamente onde percorre a corrente, né, que entra aqui nessas duas pernas e passa nessa última, que é onde sofreu um sobreaquecimento aí da memória e da placa, né, onde realmente rompeu um pouco mais aí a parte metálica dela. Basicamente aqui foi refeito esse processo da trilha. A gente já deixou todo revisado, né, dando uma boa limpada, e basicamente aqui no final a gente vai ter somente a inspeção eletrônica. Então a proposta é conseguir visualizar se nenhuma das pernas aí ficou interligada. Como aqui a gente possui 3 pontos aí de contato, e aqui na sequência também a proposta é justamente essa, já conseguir revisar todos esses setores, aqui a gente já consegue ter uma noção. Um ponto importante, que justamente nesses modelos aí acaba tendo muito problema de vez em quando,
é ter curtos-circuitos nessas partes aqui de que vai para o processador. Então, em alguns casos, corre o risco de ter fechado algum curto-circuito nessas pernas aqui que tem essas trilhas que passam para o processador, e no medir do aterramento, igual foi feito, até elas, a gente observa que em alguns casos pode vir a fechar esses curtos. Então, é importante aí ter essa análise. No final aqui já foi feita a finalização da solda, basicamente aqui já foi listado aí todo o necessário para estar fazendo o procedimento correto. Esse é somente um dos processos que é necessário aí dentro dessa placa, tem mais alguns componentes aí que a gente detalha no nosso manual, para caso alguém queira, tenha interesse em estar pegando todas as informações de forma completa, né, e saber trabalhar de forma segura com esse módulo. Acaba que tem muita recorrência de queima quando somente troca o CI da L929. Também tem alguns transistores ali que o pessoal geralmente passa e tal, troca o conjunto, né, mas acaba que a gente conseguiu encontrar aí o formato que a gente está usando por último, que não tem nenhuma recorrência de retorno. Então, com esse procedimento a gente listou, né, dentro do nosso manual, e basicamente já excluiu, né, grande parte aí dos retornos que estavam incomodando na oficina. Aqui a proposta desse vídeo já foi completada. Caso alguém tenha dúvidas, queira mandar aí no comentário, a gente vai estar respondendo. E no mais, seria isso. Até mais.